Preparai os caminhos do Senhor. Maranatha, Maranatha. Preparai os caminhos do Senhor. Maranatha, Maranatha. Vão chegar os dias do reino. Maranatha, Maranatha. Vem, Senhor Jesus. Maranatha, Maranatha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, para melhor celebrarmos esta Santa Eucaristia, coloquemo-nos diante do Senhor, da sua infinita misericórdia, e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, a consciência das nossas culpas entristece-nos e faz-nos sentir que somos servos indignos. Dai-nos de novo a alegria e salvai-nos com a vinda do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Alegra-te, ó estéril que não tiveste filhos, solta brados de alegria e de júbilo, tu que não sentiste as dores da maternidade. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da esposa, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, sem olhar a despesas. Estende sem medo as cortinas das tuas moradas. Alonga as cordas, reforça as estacas, porque vais expandir-te para a direita e para a esquerda. A tua descendência conquistará as nações e povoará as cidades abandonadas.
Não temas, porque não serás confundida. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Esquecerás a vergonha da tua juventude e não mais recordarás o opróbrio da tua viuvez. O teu Criador, Jerusalém, será o teu esposo, e o seu nome é Senhor do Universo. O teu Redentor será o Santo de Israel, que se chama Deus de toda a terra. Como uma mulher abandonada e de alma aflita, o Senhor volta a chamar-te. A esposa da juventude poderá ser repudiada. Diz o teu Deus: por um momento abandonei-te, mas no meu grande amor volto a chamar-te. Num acesso de ira, escondi de ti a minha face, mas na minha misericórdia eterna tive compaixão de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Comigo sucede como no tempo de Noé, quando jurei que as águas do dilúvio mais não invadiriam a terra. Assim eu juro não tornar a irritar-me contra ti, não voltar a ameaçar-te. Ainda que sejam abaladas as montanhas e vacilem as colinas, a minha misericórdia não te abandonará. A minha aliança de paz não vacilará. Diz o Senhor, compadecido de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. E não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos. Tirastes a minha alma da mansão dos mortos. Vivificastes-me para não descer ao túmulo. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Cantai salmos ao Senhor, vós dos seus fiéis, e dai graças ao seu nome santo. A sua ira dura apenas um momento, e a sua benevolência a vida inteira. Ao cair da noite vêm as lágrimas, e ao amanhecer volta a alegria. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim. Senhor, sede vós o meu auxílio. Vós convertestes em júbilo o meu pranto. Senhor meu Deus, eu vos louvarei eternamente. Louvarei
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a criatura verá a salvação de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando os mensageiros de João Batista se retiraram, Jesus começou a falar dele à multidão. Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Os que vestem com luxo e vivem regaladamente encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, mais do que um profeta. É aquele de quem está escrito: vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João. Mas o mais pequeno no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o escutou, incluindo os publicanos, proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei, que não quiseram receber o batismo, anularam para si próprios o desígnio de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ainda na nossa caminhada rumo às celebrações do Natal do Senhor, nesse tempo que nós estamos a aguardar a vinda do Senhor na nossa vida, como é bonito vermos Jesus falar de João Batista. Como o próprio texto nos diz, aquele de quem está escrito: vou enviar à tua frente o meu mensageiro. Jesus hoje faz um elogio a João Batista, um elogio à sua própria pessoa, como homem austero, como homem que sempre colocou a sua confiança no Senhor, um homem que não vivia do luxo e que não poderia encontrá-lo no meio daqueles que vivem no melhor da vida. Não se poderia encontrá-lo no meio das cortes reais, mas porque era um homem austero, que vivia com simplicidade, mas também que vivia com autenticidade a missão que lhe foi confiada. João Batista é aqui para nós, meus irmãos, um grande testemunho que o próprio Senhor nos dá dele. E convida-nos também a olhar para dentro de nós, nesse tempo de preparação para a vinda do Senhor, como nós nos portamos diante das outras pessoas. Qual é o nosso testemunho diante da figura de João Batista? Em quem ou em que nós colocamos a nossa confiança? Muitas vezes nós sabemos, corremos a tentação
de querer nos importar mais com as coisas materiais, de não procurar viver com maior intensidade a nossa vida espiritual. E João Batista é para nós, como nos ensina Jesus hoje e dá testemunho dele, um grande homem, daquele que viveu apenas para cumprir a sua missão, o mensageiro enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Depois nós podemos verificar também que Jesus ainda vai acrescentar mais um pouco, que é o maior entre os nascidos de mulher. Mas não é pelo fato dele ser o maior entre os nascidos de mulher que também nós, como discípulos de Jesus, também não podemos ser maior que ele. Jesus diz que aqueles pelo qual recebem Jesus, não com essas palavras, recebem o reino de Deus, acolhem a palavra do Senhor, tornam-se ainda maior do que João Batista. Todos nós somos chamados, meus irmãos, a viver o nosso discipulado, a acolher Jesus e também o reino de Deus. Não fazer como, aqui diz, os fariseus e os doutores da lei, que não quiseram receber o batismo, ou seja, não quiseram receber Jesus, não quiseram receber o Messias, não quiseram escutar a palavra do Senhor. Renunciaram. E quando se renuncia, o próprio reino de Deus, renuncia o Espírito Santo, as portas se fecham. Porque as portas se abrem para aqueles que querem receber esta palavra de libertação, palavra de amor, a palavra que nos fortifica, a palavra que nos leva até Deus. Por isso, não façamos como os fariseus, não façamos como os mestres da lei e doutores, mas como todo o povo de Deus, até mesmo os publicanos, como diz, incluindo os publicanos, que acolheram o batismo de João. Que batismo era esse, meus irmãos? Um batismo de conversão, um batismo de desapegar-se de todas as outras coisas que não agradavam a Deus, das nossas atitudes. É isso que é a verdadeira conversão. E por isso, também nós ouvimos, nesta liturgia, a figura de um esponsal, de um noivado. Na primeira leitura nos apresenta esta imagem de um Deus que é como um jovem que encontra uma outra jovem viúva que está triste por ter ficado viúva, ainda jovem, e perder a esperança da sua verdadeira felicidade como se pensa. É claro que quando nós sabemos que os noivos se casam, eles pensam que vão viver felizes para sempre. E pode acontecer. Para uns sim, para outros não. No entanto, sabemos que que Deus, aqui nesta leitura, está a falar para Jerusalém, que ao mesmo tempo fala ao seu povo. Em tempos de dificuldades, em tempo de desolação, em tempo de tristeza, que o povo de Deus se encontrava aqui, comparado justamente a uma viúva recém que perde o seu marido, seu amado, comparado também a uma mãe ou seja, uma mulher que não pode dar à luz, vive na esterilidade, e Deus vem com a sua palavra de consolo para dizer que Ele mesmo vai desposar Jerusalém. Ele vem trazer a esperança, Ele promete a felicidade e Deus cumpre, porque Deus cumpre os seus compromissos, Deus cumpre a sua palavra. Então, meus irmãos, acolhamos as palavras do Evangelho de hoje também, da primeira leitura, que venha ao nosso encontro nesse tempo de esperança. O Advento é um tempo de esperança. Esperança desse Deus que nos ama, que não nos abandona, que está presente em todos os momentos da nossa vida, sejam de felicidade, seja de tristeza, seja de desolação. Tenhamos confiança no Senhor. Coloquemos nele a nossa confiança e esperança.
e preparemo-nos interiormente, apesar dos problemas que cada um trazem, viver nessa expectativa da vinda do Senhor é viver numa expectativa de uma felicidade eterna. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, as leituras que acabamos de ouvir são palavras de consolação e confiança. Supliquemos agora ao nosso Deus, ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos, partindo sempre da revelação de Deus, falem da Igreja com palavras de esperança, oremos numa só voz. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os animadores de grupos diocesanos acreditem que as comunidades de amanhã irão expandir-se até aos confins da terra, oremos numa só voz. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os homens de fogo, como João Batista, saibam unir as forças do bem que há no mundo e colocá-las ao serviço dos valores do Espírito, oremos numa só voz. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que as mulheres abandonadas e de alma aflita acreditem que o Deus da paz e da aliança pode mudar toda a tristeza em alegria, oremos numa só voz. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os membros da nossa Assembleia não cessem de dar graças ao Senhor, que converte em júbilo o nosso pranto, oremos numa só voz. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, que mudais a tristeza em alegria e a esterilidade em fonte de vida, ensinai-nos a confiar na vossa força, por Cristo nosso Senhor. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei filio. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, regna reclude celica, fac iter tuum superum, et claude vias inferum. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Aceitai, Senhor, esses dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade, e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade
em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. A admitir na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marta, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Vigiai e estai preparados, pois não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. Vivei no mundo com prudência, justiça e piedade, aguardando em ditosa esperança a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. Que seja a vossa graça as nossas armas, queremos vosso reino dilatar. Vireis, divino reino, fim dos tempos, a vossa eterna glória proclamar. Descei, Senhor Jesus, dos altos céus, vinde trazer ao mundo a paz de Deus.
Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinto Amado, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Acolhamos, irmãos e irmãs, as palavras do Santo Evangelho de hoje. Acolhamos com alegria nessa expectativa de esperança da vinda do Senhor. Então, desejo a todos um bom almoço, assim como uma boa tarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.